sabe o que é nisofobia? Se eu te disser que hipocondria tá ali, é da mesma família, talvez você tenha uma noção, né, do que isso seja. Bom, são palavras nem sempre tão conhecidas, mas usadas para falar sobre o medo de ficar doente. Esse medo é um transtorno, um sofrimento danado, porque ele é antecipado e pode trazer outras dificuldades também na rotina dos pacientes. Todo mundo conhece alguém que só sabe falar de doença, que adora tomar um remedinho por conta própria. Só em pensar ele já fica, ele coloca na ideia que vai ficar mesmo e não tem jeito. Eu conheço muitas pessoas assim. Mas esse é um caso sério. Essas pessoas podem ser hipocondríacas ou nosofóbicas. Já ouviu falar? A hipocondria já é famosa. Mas a nosofobia começou a ser mais conhecida depois que a atriz Cláudia Hanna assumiu publicamente sofrer do transtorno, que basicamente é o medo de ficar doente. A hipocondria é quando o adulto, ele está sofrendo por uma doença ou mais, eventualmente, que é quando ela está sofrendo pelo o presente. Já a nosofobia é quando ela está sofrendo por algo ainda que não aconteceu, uma doença que não aconteceu, e é quando é aquele sofrimento de ficar doente, o medo da morte, o medo do declínio. Então, ela geralmente acontece após os 40 anos, que a pessoa então tem esse medo de envelhecer, então ela tem o medo de ficar doente e de morrer. A dona Gilda já achou até que também tem o transtorno. Eu tenho isso aí, tenho medo da morte, tenho medo de ficar numa cama, tudo isso eu me preocupo muito. De acordo com a psicóloga, esse tipo de síndrome aumentou muito depois do auge da pandemia. A própria pandemia também está causando muito isso, porque quando a gente vê pessoas, às vezes senhoras, senhores, andando pela rua, às vezes com máscara ainda, que é o medo de contrair ainda a doença. Por quê? Às vezes perdeu muitos entes queridos, perdeu pessoas muito próximas, então tem aquele medo, não, eu também vou morrer. Eu já estou velho, já tenho hipertensão, eu até tenho medo, às vezes, da própria diabetes, Então, acontece isso do medo de ficar doente. Então, eles se esquivam de alguns lugares, de alguns ambientes, de alguns comportamentos para não adquirir alguma doença. Com medo de contrair alguma doença, a pessoa nosofóbica deixa até de fazer algumas atividades básicas do dia a dia. A pessoa que tem a nosofobia, o que ela vai fazer? Ela não vai ir para os ambientes sociais. Então, ela vai ser... É como se fosse quase um toque, um transtorno obsessivo-compulsivo de doença. Eu não posso ir ali porque ali tal pessoa estava doente. Então, ela vai começar a ficar reclusa de vários lugares. Ela vai, que daí nós chamamos de evitação. Ela vai evitar alguns lugares. Então, com isso, a família já não consegue ter a mesma sociabilização com essa pessoa. E já a hipocondria começa até mesmo que às vezes irritar os próprios familiares, amigos, porque toda hora está reclamando de alguma doença. Então ela acaba até ficando mais, ela vai ficar doente por conta desse estresse, dessa ansiedade, dessa automedicação, Então também vai atrapalhar toda a sociabilização dela, Então isso é muito ruim. Sim, eu tenho ansiedade. Daí quando eu penso no problema, já estou tomando remédio. Mas é perigoso, Sim, é perigoso. Esses são problemas psicológicos, mas que com o passar do tempo podem acarretar danos mais graves à saúde. Porque tomar medicamentos sem acompanhamento médico pode deixar a pessoa doente de fato. Hoje o que a gente mais percebe são problemas de ordens digestivas, As pessoas têm muitas dores na região abdominal, o intestino não funciona de forma adequada, muita queimação no estômago, dado ao uso inadequado de analgésicos, anti-inflamatórios, que são medicamentos de primeira linha para tratar as doenças mais simples, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um nariz trancado, e isso faz então com que esse uso inadequado traga consigo a solução daquele problema de primeira ordem, mas o uso contínuo, a longo prazo, vai trazer consequências severas a toda a população. A venda de alguns medicamentos é livre. Eles estão ali, disponíveis nas prateleiras das farmácias. Mas quem recorre ao Sistema Único de Saúde não tem toda essa facilidade.
Os medicamentos disponíveis no SUS, em Toledo, por exemplo, nós temos mais de 300 medicamentos disponíveis para a população retirar. Porém, essa retirada só se dá mediante a prescrição médica. Isso visa justamente o uso racional de medicamentos. Um profissional habilitado fez a análise do paciente, da doença que ele tem, fez a prescrição e, nisso, a dispensação se dá somente para o período estipulado e para os horários estipulados, diferentemente do acesso que a gente tem no varejo farmacêutico, que você pode ir lá hoje e comprar 10 caixas de dipirona e utilizar em casa. No SUS não, no SUS você precisa retirar somente com acompanhamento de um profissional de saúde. Quem tem as síndromes muitas vezes não tem ideia da condição. Por isso, é importante que amigos e familiares façam um alerta para que a pessoa busque ajuda. Esse paciente ele tem que procurar um psiquiatra, né, e um psicólogo, fazer conjunto, né, essa terapia com as medicações para causar uma dessensibilização da doença que não é real, que é irreal. Então, nós, geralmente com a terapia cognitivo-comportamental, a gente consegue acabar com essas crenças, mudá-las, né? E fazer com que esse adulto, esse paciente, a gente dessensibilizar ele, que isso não é real, e fazer com que ele volte à sua rotina normal. Mas isso demanda um tempo. Quem é que não conhece aquele ou aquela que tem uma farmácia em casa? Você abre a portinha ali do banheiro, uma porção de remédio. Vai para o guarda-roupa, tem remédio. Vai no armário da cozinha, tem remédio também. Conhece ou não conhece? Indique aí, psicólogo. Muitas vezes, obviamente, isso tudo, né, pode ser resolvido com um bom tratamento psicológico, uma boa conversa.